Vamos continuar falando de eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Dando continuidade à nossa sabatina, as várias sabatinas com os candidatos ao governador do Piauí, hoje nós recebemos o candidato Gustavo Henrique do Patriota. Candidato, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Douglas, mais uma vez ao Sistema O Dia e relembrando aqui os nossos agradecimentos pelo excelente debate e pela forma como você conduziu a mediação, né, de forma civilizada, e os candidatos, né, tiveram a oportunidade de se expor, colocar as ideias. Mais uma vez, parabéns ao Sistema O Dia de Comunicação. Obrigado em nome do Sistema O Dia. Candidato, só tem 40 minutos, como todos os candidatos que passaram e ainda vão passar por aqui. O tempo começa a contar a partir de agora. Vou começar fazendo uma pergunta que é sobre a eleição nacional. Como é que o Patriota se define nacionalmente, o senhor nacionalmente? Como é que o senhor tem se posicionado? Qual a orientação que o senhor tem dado aos seus eleitores? Bom, em primeiro lugar, houve uma deliberação no início do ano que o Patriota não teria candidatura própria à presidência da República e também não iria apoiar nenhum candidato, tanto é que essa verdade, essa máxima foi confirmada nas convenções. Então o Patriota ele se mantém neutro neste eventual primeiro turno. Então as regionais foram liberadas para seguirem de acordo com as suas consciências. Então nós temos lá na nossa chapa de deputado estadual e federal eleitores do atual presidente, do atual ex-presidente que está aí também na concorrência, né, pela vaga pela presidência, como também de outros postulantes. A minha condição como candidato majoritário é a de manter a neutralidade por conta da respeitabilidade que nós devemos ter com os nossos. Então, os filiados estão liberados. E se eu tomo uma posição neste momento, pode-se criar alguma desarmonia, porque pode surgir uma sensação de prevalência sobre os demais. E isso nós não queremos. A campanha está pujante dentro das nossas condições e iremos seguir assim até o final do processo eleitoral. Agora, em havendo segundo turno, sim, o Patriota vai tomar uma posição. Mas aí o Patriota nacional? Nacional. Aí nacionalmente nós vamos discutir, até porque como nós somos presidente regional, nós temos voz e vez nessa discussão. Então nós vamos ouvir primeiro as nossas bases aqui no estado, os filiados, naturalmente aqueles que participaram do processo eleitoral como candidatos, para levar o sentimento local. Agora, democracia é democracia. O que for deliberado e decidido pela maioria, nós seguiremos. Candidato, o senhor é o presidente regional do Patriota, do Diretório Regional. Como é que está o partido hoje no Piauí em relação a Teresina e a cidade do interior, a quantidade de diretórios? Bom, como nós assumimos já no limiar, né, do início do processo eleitoral, nós focamos na construção das chapas e temos uma vereadora, né, uma vereadora que neste momento ela é um pouco destoante em relação às decisões do partido, que tem uma candidatura própria a governador, tem candidatos a deputado estadual e federal. E em relação... deles é do Patriota? Oi? E nenhum deles é do Patriota? E nenhum deles, exatamente por isso, destoante. Então, assim, nós já temos recebido algumas posições, alguns reclames, mas nós vamos deixar para analisar ou dar os devidos encaminhamentos segundo o nosso estatuto. Isso não só no caso da vereadora, mas de demais filiados e outros candidatos, quando findar este processo eleitoral. Naturalmente que com muito respeito, dentro do legalismo, iremos apurar os fatos de acordo com a necessidade, com a coerência que nós precisamos ter. E respeito, naturalmente, a todos. Aí o senhor permanece, obviamente, após o período eleitoral no partido, permanece no Patriota, e aí entra essa fase de expansão. Sim, aí nós vamos construir o partido. Você deu um raio-x hoje, como é que está a situação? Nós recebemos o partido ele ficou muito envolto em uma discussão nacional, esquecendo a regional. Não houve assim uma capilarização como deveria ser nos municípios para que se aproveitasse, não é? Por exemplo, o tempo de TV e rádio que o partido oferece para expor, né, naturalmente outras candidaturas ao longo desse processo dos últimos anos. Então nós vamos fazer um trabalho sim para tentar tornar o partido o mais orgânico possível. E vai haver uma revisão do estatuto agora também no final do ano, para que o partido fique mais leve,
né? Um partido que seja realmente plural, que escute as vozes das ruas, né? Para que esteja identificado com a sociedade, porque partido é isso. Isso é um conjunto de pessoas divergentes, mas com um objetivo comum, que é melhorar a nossa sociedade. Candidato, ainda no caso da vereadora, a vereadora Tananda, o senhor, quando assumiu o partido, o senhor tentou conversar com ela, o senhor chegou a conversar com ela, e aí, obviamente, fica a seu critério, se o senhor puder contar ou não, mas, enfim, o que é que ela alegou para não seguir o partido? Porque, baseado no que o senhor falou agora, a única liberação que houve foi para presidente da República. Mas governador e os outros cargos, o partido aqui no Piauí tem nomes. Então, o que é que ela alegou para não seguir nenhum candidato patriota? Bom, rapidamente, para poder fazer aqui uma cronologia dos fatos, para a gente adentrar aqui nas nossas propostas, nós estivemos com ela no início do ano, até com a presença do nosso vice-presidente nacional, Júnior Marreca, ex-deputado federal do Maranhão, pai de um deputado federal, Marreca Filho. E lá nós nos propusemos o interesse, mostramos o interesse de uma candidatura dela a deputada federal. E que o partido daria condições dentro, não é, da realidade partidária, dentro da construção de uma chapa que pudesse viabilizar, quem sabe, uma eleição. E foi colocado isso, fomos bem recebidos por ela. E no tocante, né, desse processo, nós fomos surpreendidos no decorrer... Ela negou? Não, ela disse que ia pensar. Ela recebeu a gente muito bem. Mas nunca deu uma resposta? Não. Aí houve aquelas situações conflituosas, né, onde partidos tinham interesse nela para que ela pudesse ingressar e engrossar as fileiras dos demais partidos. Nós fomos assediados, inclusive, por algumas nacionais, e não haveria motivo para liberá-la. Então, se é de ser candidata... Ela pediu para ser liberada? Ela pediu, ela entrou na justiça, né, inclusive, né, mas assim, não tinha fundamento, nós ficamos tranquilos em relação a isso. E nós nunca, né, como partido, a perseguimos, nunca cerceamos, inclusive nunca interferimos no trabalho parlamentar da vereadora, né? Só para você ter uma ideia, essa questão da carroça aí... a polêmica ontem. A polêmica, rapidamente, ela está entrando em choque, inclusive, com uma correligionária, que é a presidente do Sindicato dos Carroceiros. Que é do Patriota. Que é do Patriota também, e foi candidata com ela. Ajudou, inclusive, a elegê-la, né? Então, foram os votos dessa senhora, presidente do Sindicato dos Carroceiros, que contribuíram, né? É uma situação complicada, porque ela teve o apoio da presidente da associação. Porque teve os votos, né, naturalmente. E agora ela se posiciona, não questionando a ideia, mas uma coisa muito conflituosa, realmente. Eu até não vou entrar no mérito, porque eu acho que os dois lados têm razão. Se você for a rigor analisar os fatos, os dois lados têm razão. Agora, as coisas precisam ser resolvidas com um pouco mais de condescendência, né? Ninguém pode ter tudo, tem que ser umas coisas, eu acho que tem medidas que devem ser implementadas paulatinamente, mas eu acho que isso aí é uma discussão à parte, que deve ser desenvolvida pela própria parlamentar. No partido, não. Essa decisão dela de não apoiar ninguém, os candidatos proporcionais, enfim, ficaram chateados, reclamaram com o senhor? Sim, naturalmente, recebemos diversas reclamações, né? Ainda mais essa salada, né? Apoiar um candidato de um lado, um candidato de outro, ficou uma coisa muito miscigenada, né? Então, o partido tem candidato a governador, a senador, candidatos a deputado federal e estadual, era natural que uma pessoa, ainda mais com mandato, buscasse, né, o acolhimento ou a escolha de um candidato da nossa agremiação. Mas aí é uma discussão para frente, né? Nós vamos analisar, cada caso é um caso, ninguém aqui a rigor vai aqui fazer uma caça, não é isso. Nós vamos analisar, vamos ver as circunstâncias. Mas aí essa análise que o senhor fala, isso ocorreu obviamente depois da eleição, passada a eleição. Sim, claro, ninguém é um caso que tem que ser analisado, até calma. Porque, candidato, a gente tem observado aí que da ausência de medidas, os casos se repetem, ficam, e aí complicam a vida do partido. E eu queria te dizer, Douglas, aproveitei, foi bacana tu fazer essa observação, as pessoas precisam respeitar partido, né? Eu acho que ninguém se elege só. Aliás, precisa de um partido para... É por isso que os partidos, de uma maneira geral, estão fracos, porque há muita condescendência por parte dos dirigentes, porque o cidadão se filia, ele assina a filiação concordando com o regramento estatutário, né? Então, assim, há regras. As pessoas precisam entender que não é perseguição disso ou daquilo, é porque tem regras. E para que a gente possa ter uma agremiação forte, essas regras precisam ser respeitadas. Então, vamos analisar no momento certo, com muita calma, dentro do processo devido legal.
Candidato, outro problema que o senhor tem enfrentado, além, é claro, porque uma candidatura a governador não é fácil. Não. O senhor sabe disso? É muito difícil. É concorrer com grandes estruturas, é concorrer com poucos recursos, no caso Patriota, é concorrer com a possibilidade de visitar poucas cidades. Então, são obstáculos que têm que ser vencidos diariamente. Mas o senhor enfrentou um outro, essa questão do vice foi um negócio complicado. Como é que o senhor avalia aí, o que é que o senhor atribui a essa troca, esse posicionamento dos candidatos? Bom, a primeira vice foi uma alternativa discutida interna, não foi nenhum problema de mimosidade, nada pessoal. Apenas nós a remanejamos para ser candidata estadual. E convidamos uma outra pessoa que já era das nossas hortes, ou seja, do nosso grupo já há algum tempo, e nos surpreendeu a incisividade pela busca de recursos. E já sempre foi dito para todos do partido, principalmente para os pré-candidatos, que o interesse do partido, estrategicamente, seriam candidaturas a deputado federal, para que possa-se ajudar na cláusula de barreira. Então, nunca foi uma posição estratégica a eleição de governador, de senador e de deputado estadual. Agora, naturalmente, havendo alguma possibilidade de ajuda, é bem-vinda. Mas isso não foi encoberto, não, isso foi super transparente. Mas o senhor falou cobrança por parte dela de recursos? Sim, ela teve, nos últimos 15 dias, ela passou a nos cobrar recursos, inclusive de natureza para natureza pessoal. E nós sabemos. Campanha para a natureza pessoal. Pois é, nos surpreendeu isso. E nós temos provas, né? Nós temos mensagens, áudios. Eu até não revelei isso porque é uma senhora, né? Enfim, tem neto, não é legal. E fundo eleitoral é recurso público, que precisa ser devidamente prestado contas. E pelo fato de nós não termos esses recursos, a nossa campanha é uma campanha independente, feita com um planejamento mínimo, as nossas pensas, ela naturalmente viria a reboque, como qualquer vice praticamente vai na esteira do candidato a governador, né? Do principal majoritário. Então não houve essa compreensão. E a pessoa se entregou, né? Se entregou a um candidato, do qual até nós questionamos, inclusive no debate da TV O Dia, as companhias do candidato. E ele disse que o senhor estava sendo orientado por outro marqueteiro. Um marqueteiro. Bom, o marqueteiro, agora de público, o grande marqueteiro da minha campanha sou eu mesmo. Nós não temos grandes estruturas, não temos recursos. E eu sou especialista em marketing, né? Aproveitando aqui a gente faz o que pode. O senhor pode revelar quanto é que o senhor dispõe de recursos para essa campanha? Ainda não tenho isso fechado, né? Porque é um processo que ainda está sendo... Chega aí a 300 mil? Nada, que é isso, rapaz. 300 mil quem recebeu foi um candidato. Quem recebeu 300 mil estava reclamando, não conseguia andar em 5, 6 municípios. Imagine. Que é isso? Não, rapaz. Não há justificativa para ninguém não fazer campanha. Você tem que fazer campanha. É só olhar as redes sociais de alguns candidatos. Tem candidato aí a governador que é acompanhado do maior coordenador de outro candidato. Então fica um negócio estranho, muito esquisito, né? Não tem candidato a senador para não atrapalhar o candidato a senador do outro. Então, não, nossa chapa é completa, nós não estamos a serviço de ninguém a não ser do estado do Piauí, para colocar ideias, discutir mesmo os problemas de olho no olho, para que não fique nessa retórica daqueles discursos de resolver a questão da segurança, saúde, educação. Não é à toa que nós registramos em cartório, Douglas, um plano de governo com uma cláusula de renúncia assinada, antecipada. Se aquelas metas, aqueles não forem cumpridas, o cidadão poderá até judicializar para nos tirar do cargo ou então entrar com um pedido de processo de impeachment. Por quê? Porque eu assinei um documento público num cartório, me comprometendo a realizar algumas coisas que são imprescindíveis, ou seja, importantes para o Piauí. Vamos à primeira delas, que eu queria tratar com o senhor. A gente acabou de mostrar o caso de um assassinato, onde há indícios de que a vítima foi torturada, a vítima foi vítima de tiros. E há, inclusive, a possibilidade, segundo a polícia, do corpo ter sido jogado no rio, a vítima ainda viva. Então, essa onda de assassinatos, essa questão das facções criminosas, como é que o senhor avalia essa situação atual? Por que chegamos a esse ponto e qual a sua proposta? Bom, a área da segurança pública ela precisa ser despolitizada.
Está no nosso plano de governo a não nomeação de deputado e nem de suplente para a saúde, educação e segurança pública. Mas não é porque não tenha políticos competentes, eu até entendo que a maioria o sejam. O problema é que quando você está no exercício de um mandato e ocupa uma função como essa, você passa a ter uma visão estreita e apenas de grupo político, e não uma visão de sociedade, que é a política de Estado. A política de Estado, ela vai até de encontro ao desejo do governante. Ou seja, o governante tem vontade de fazer uma determinada coisa, deixa de fazer porque vai priorizar a necessidade do povo. E aí nós precisamos, na segurança pública, ter concursos rotina. A lei estadual que estabelece o patamar do efetivo da Polícia Militar está em torno de 11 mil policiais. Já está defasado. O Piauí precisa de 15 a 16 mil policiais militares. Como é que nós alcançaremos isso? Com um concurso rotina de 3.500 homens e mulheres, ano a ano, até fechar os 4 anos, nós chegaremos a 16 mil policiais. Quais recursos? Aí eu vou chegar lá. E aí, na Polícia Civil, 8 mil, a gente precisa ter um efetivo de 8 mil, porque tem até candidata a governadora que prometeu colocar uma delegacia especializada da mulher em todos os municípios. Nada contra, é importante a defesa e a proteção da mulher. Mas como colocar uma especializada da mulher em todos os municípios se tem município que não tem a genérica? Que é a porta de entrada de todos os problemas, é aquela delegacia que vai definir se houve um problema de feminicídio, ataque à mulher, ou roubo e furto de veículo, seccionar o problema para poder competentemente encaminhar para as especializadas. Então nós precisamos colocar definitivamente delegacias em todos os municípios. Para que isso ocorra, tem que ter o concurso rotina da Polícia Civil. Bombeiro. Também nós temos que ter um efetivo de 6 a 7 mil para regionalizar as ações do bombeiro. Não dá para entender como uma cidade de Campo Maior não tem um corpo de bombeiro, uma base do corpo de bombeiro. Não dá para ter em Jatobá, porque a estrutura do bombeiro é muito cara. Mas tendo de forma regional o bombeiro, você fomenta o município a criar brigadas de combate, prevenção, incêndio, defesa civil. É polo para vários municípios da região norte. E aí você fomenta uma prefeitura a criar as brigadas, inclusive de defesa civil, e aí na esteira as guardas municipais. Isso é um processo irreversível. As guardas municipais vieram para ficar e ajudar o ente federado, que é o município, a cumprir também seu papel com a segurança pública. Dentro desse toar, dessa esteira, nós precisamos levar o Instituto de Medicina Legal, o Instituto de Criminalística também, de forma regionalizada, para dar suporte às delegacias menores nessas cidades que nós iremos implementar. Porque não dá também para entender como casos que ocorrem de crimes em Uruçuí sejam laudados, por exemplo, no hospital em Floriano, um hospital de atendimento à clientela, que é o povo, que não tem as especificidades de trabalhar forensemente, ou seja, trabalhar pelo lado legal da justiça. E aí, na produção de um laudo, se não é um especialista e o laudo não é produzido com os detalhes necessários, pode prejudicar a investigação. Prejudica plenamente. A prova material ela é importante, ela é decisiva. A testemunhar é uma coisa, mas a material é decisiva. Então, nós iremos investir em inteligência. A inteligência ela vem também a reboque, porque ela auxilia o esforço preventivo do crime e o combate, naquele momento, da execução do crime. Então, esse concurso, você falou dos recursos, como é que nós iremos fazer? Primeiro, nós iremos redistribuir os órgãos do Estado, buscando edifícios do Estado e da União, para que sejam absorvidos esses órgãos para acabar com aluguéis generosos. Temos aí prédios, por exemplo, no Mucambinho das escolas fechadas, que se não podem mais, por conta da falta de demanda, mas não justifica elas estarem fechadas, elas poderiam estar abrigando um órgão do Estado. Está sendo pago aluguel? Muitos aluguéis em vários prédios aí, entendeu? São alugados. Agora nós temos vários prédios da União aí abandonados praticamente. Aqui na Miguel Rosa mesmo nós temos o antigo Fórum Trabalhista, que se o governo se empenhasse, poderia já ter trazido para cá, para dentro da administração pública estadual, e lá ter aparelhado, colocado outras estruturas públicas para funcionar e assim se libertando do aluguel. Então aí é uma fonte que é a economia de recursos com base na redução dos aluguéis. O senhor Mas pretende, temos por exemplo, outros. fazer reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado? Isso, é o complementando. Nós iríamos acabar com a superposição de órgãos, né? Nós temos várias secretarias fazendo a mesma atividade meio.
E isso gera ônus, né? Que são mais secretários, são mais assessores, mais diretores, mais combustível, mais carros. Então, quando você faz uma análise radiográfica de tudo isso, a economia é extremamente sensível. E só não faremos um concurso para a Polícia Militar maior, não é já por falta de recursos que nós já temos como canalizar para esse processo, é por falta de capacidade de formação. Nós temos que formar bem os homens e mulheres que irão para o combate ao crime. Então, se nós tivéssemos uma capacidade de formação a maior, pode ter certeza que nós iríamos buscar outros meios, outras fontes de recursos para fazer um mega concurso e assim aproximar, chegar ao limite desejado do efetivo que deve ser implementado no estado do Piauí. Então, o senhor projeta aí, o senhor tem assim uma ideia de quantas secretarias, cargos comissionados, coordenadorias ficariam em quanto? Eu acho que dá para a gente encerrar as atividades em torno de aproximadamente 18 órgãos. 18 é o candidato órgãos. Dos que vieram, todos, é o candidato que apresentou o menor número de 18 órgãos, isso diretamente, né? E nós podemos, por exemplo, fazer aqui a junção da Fundesp, dar aqui um exemplo, com a Coordenadoria da Juventude. Não dá para entender uma coordenadoria que é para implementar políticas públicas para a juventude, está em órbita do gabinete do governador, se poderia estar atrelado a um outro órgão, usando a sua estrutura, para implementar as políticas públicas voltadas para a juventude. Então eu transformarei a Fundesp numa Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e da Juventude. Nada impede trabalhar com o idoso, com a mulher, nas outras áreas afins da Secretaria. Mas as políticas públicas da juventude podem estar muito bem casadas dentro de um mesmo órgão. E aí você diminuiria, era um coordenador a menos, assessores, diretores de uma coordenadoria que, no nosso entender, apenas hoje é representativa, né? Não, de fato, não se aplicam as políticas que deveriam ser aplicadas. Então, nesse toar, a gente tem assim essa compreensão que dá para dar uma dinâmica melhor, uma funcionalidade melhor em várias áreas do Estado, trazendo economia e os recursos necessários para investir na educação, na saúde e, naturalmente, na segurança, sem esquecer o social. Nós iremos fazer uma busca ativa das famílias que estão em degradação. Essa degradação advém dos problemas socioeconômicos. Um pai e mãe desempregado que começa a se degladiar na busca de comida, de uma tranquilidade, pagar energia de casa, enfim, o conforto acaba desestruturando. E aquela criança, o jovem, acaba deixando de ter o espelho moral, não é? Aquele controlador social que passaria exemplos, passa a estar solto e pode ser rapidamente cooptada pelo mundo do crime, pelas facções, como você bem lembrou. Facções essas que nasceram em mesas de bar e foram se avolumando, se agigantando, e hoje é um poder paralelo praticamente, que o Estado precisa enfrentar com inteligência, mas sem esquecer o social. Essa busca ativa é uma maneira de nós garantirmos segurança familiar, mostrar para que o cidadão e a cidadã, o pai e a mãe, que o desespero, ele em um determinado momento, ele passa a ser natural, mas descambar, não é? Para atividades criminosas e tudo, já é um ato que não é concebido, até porque a lei não permite, mas o Estado vai ter que cumprir sua responsabilidade, trabalhando a mente, trabalhando oportunidade de trabalho, e aí já é um outro segmento do nosso plano de governo, que é a tentativa que nós iremos, com muito foco, de criarmos zonas industriais. Essas zonas industriais para gerar emprego e renda, né? Também. Nessa área, eu aproveitar, eu vou a perguntar em relação a isso, o senhor pode falar das zonas industriais. No quadro de economia, que vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal Dia News, o professor César Fortes aborda vários assuntos relacionados ao Estado, gargalos, pontos de estrangulamento, onde precisa melhorar, onde está bom, precisa avançar. Em uma das participações do professor César Fortes, ele fez uma avaliação em relação à quantidade de mão de obra e em relação à disponibilidade de recursos. E aí a gente tem um mapa do Piauí muito vertical, não é? Ou seja, se a gente considerar Cajueiro da Praia, a Cristalândia, ela é vertical, são 1.200 quilômetros, quase 1.200 a nossa geografia. E ele disse, olha, fazendo um resumo, dividindo o Piauí ao meio, nós temos a parte norte, onde há uma maior concentração populacional, na parte norte,
E, claro, atividades importantes, como é o litoral, atividade turística, ali na região de Campo Maior, atividade extrativista, mas a concentração de minérios, agricultura, agronegócio, ou seja, setores da economia, com a possibilidade de gerar um grande número de empregos, estão concentrados no sul, onde tem uma quantidade menor de pessoas. E aí, um outro ponto que ele destacou, candidato, foi a necessidade da interligação via ferrovia, da produção que viria do sul para os portos. Nesse aspecto, como é que o senhor pretende integrar, já que nós estamos falando de riquezas que estão aqui? Sim, sim. Bom, o professor César já foi secretário de planejamento de alguns governos, eu conheço, trabalhando juntos no governo Mão Santa, enfim. Bom, tudo isso que ele falou é verdade. Então, assim, qual é a nossa ideia? A Transnordestina me alegra, mas ao mesmo tempo me entristece, porque ela passa só para levar nossa riqueza embora. Então nós temos que focar na industrialização, né, da siderurgia e outras áreas que beneficiem, principalmente na área agrícola. O agronegócio tem que ser o nosso aliado, mas nós temos que fazer com que parte dessa riqueza fique no Piauí, não vá embora. O dólar entra, mas não fica, né? Porque é extraído todos os grãos, não há um beneficiamento, ou seja, não agrega valor, não gera emprego e não gera divisa. Então, vamos trazer o agronegócio para mais perto, dar as condições nessas zonas industriais, para que parte dessa produção fique aqui e gere os devidos empregos. E aí é que nós vamos fazer a inversão populacional. E dentro desse mecanismo, de nós agregarmos valor no que é extraído da nossa terra, que é produzido no Piauí, a saúde, por exemplo, Douglas, eu costumo dizer que o médico de grife é aquele que está no estado, no município e no privado. Então, a maior concentração de mão de obra da saúde está em Teresina. Por quê? Porque a capital ela é, em tese, mais estruturada. Então, nós temos que, de forma regional, e aí você está cansado de ouvir as regionais de saúde, São Nonato, Floriano, Picos, Valença e tal. Quando um médico sai daqui para tentar uma atividade no interior, ele não se sente atraído porque a primeira porta de entrada não é estruturada, que é a do Estado. Então, a partir do momento que você vai focado, estrutura ali aquelas regionais de saúde, com equipamentos, a devida valorização do profissional, não é só o médico que vai o enfermeiro especializado, todos da área da saúde. Toda a rede de saúde passa a ser regionalizado. E aí você começa a melhorar, inclusive, a regulação do SUS. Por que se reclama tanto da regulação do SUS? Não é por falta em si de recursos, é porque a demanda está sobrecarregada numa ponta. E por que está sobrecarregada numa ponta? Porque o Estado não faz o dever de casa plenamente e os municípios. Nós não podemos esquecer de cobrar às prefeituras municipais a devida aplicação dos seus recursos na saúde básica, ou seja, que é a porta de entrada do sistema. Então, nós precisamos encerrar essa história da ambulância-terapia. É muito bacana um ministro, não é, ligado a um governo federal, está aí dando ambulância direto, como a razão do maior problema é a falta de atendimento lá na cidade. Então, os municípios precisam fazer também seu dever de casa. E assim você vai ter um remanejamento dessa demanda, desse fluxo, desafogando essa regulação. Então você vai ter uma distribuição melhor. E o médico de grife vai se sentir atraído, ele vai ver uma nova oportunidade de negócio nas regionais de saúde, ou seja, ele vai poder empreender e vai poder também contribuir com a sociedade dentro do sistema público de saúde. E aí você melhora também a economia, porque tudo fica atrelado, tudo acaba indo a reboque. E essas zonas industriais, o Piauí teve no passado, né? Você está falando do modelo Platô de Guadalupe, no caso da agricultura? O Platô de Guadalupe e o litorâneo, tá, né? Lá na região de Parnaíba, o que é que está faltando? Está faltando um empenho maior do Estado em relação à atração, não é, de indústrias que beneficiem a fruticultura, que possam descambar, não é, para que não é só pegar fruta e exportar para outro estado. Você precisa beneficiar para agregar valor, em tudo se aproveita do que é produzido na questão primária. As diversas cadeias produtivas. Tudo. As diversas cadeias produtivas, de um modo geral. O senhor acha que o tem sido trabalhado dinheiro mal por conta da falta de beneficiamento, de agregação de valor nesse processo? Com toda certeza. Nós deixamos de gerar no Piauí em torno de 60 mil empregos ano. Por conta dessa falta?
por falta de empenho e por falta de apoio ao empreendedorismo. E está no nosso plano de governo o apoio ao pequeno e médio empreendedor, seja ele primário ou não. De que maneira? Nós vamos focar na educação financeira, no planejamento e expansão. E o fomento. O fomento, como ele está hoje, ele precisa também ter o lado social. Alguns negativados precisam ser apoiados. Mas de que maneira? Com a ação social, com o olhar do Estado presente até ele se libertar, não é? Do grilhão, da escravidão, do processo, não é? Do qual ele está tendo que aprender, mas vai aprender com o Estado presente. Educação financeira não é abrir só um comércio por abrir. A pessoa tem que ter noções básicas de como lidar com isso, como compor preços, né? Tem pessoas que abrem um comércio e acham que vão ficar ricas em um mês, e não é assim. O negócio ele precisa maturar, ele precisa ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Às vezes o dono do negócio ganha menos do que um funcionário, mas isso aí faz parte do processo de construção de um negócio. Agora, o Estado ele precisa estar focado. Nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico atual que está entregue na mão de político. Não pode. Tem que estar entregue, é para o setor de desenvolvimento econômico, para pessoas que entendam do desenvolvimento econômico. Esses polos de indústrias que nós queremos implementar no Piauí é algo parecido com o que o Dr. Alberto fez quando ele criou a CODIP, a Companhia de Desenvolvimento, não é, do Estado do Piauí. Nós tínhamos no Piauí distritos industriais, tínhamos em Parnaíba, Teresina, Picos, Floriano ia começar, mas houve uma mudança de interesse do governante, que deixou de implementar essa política de Estado industrial para poder colocar uma política de governo personalista, esquecendo que a indústria ela é importante, como é a agricultura familiar que alimenta a nossa gente. Então, todas essas cadeias econômicas, elas precisam coexistir. Agora, elas precisam coexistir de forma organizada. Falando nisso, né? Como é que o senhor avalia essa política, dentro dessa política da atração de indústria, geração de emprego? O senhor é favorável aos incentivos fiscais? Ou o senhor é favorável ao Estado do Piauí, através do governo, oferecer outros atrativos? Olha, as leis de incentivos fiscais, elas vieram, num primeiro momento, para tentar equalizar a melhor distribuição de empreendimentos. Agora precisa ser revisado. A renúncia fiscal ela precisa ser mais justa para o povo. Por quê? Quando você pode fazer uma renúncia fiscal, mas beneficiando o consumidor da ponta, dependendo do tipo de negócio que está sendo implementado no Estado. Por quê? Porque a carga tributária, como eu já disse até inclusive no debate, quem paga é o consumidor, o ICMS, por exemplo, não é o empresário. O empresário ele apenas deve repassar o imposto recolhido para o Estado. Agora, você pode diminuir essa sensação excessiva para o consumidor final, de fato e de direito. Como? Eu idealizo, mas isso tem que ser discutido até por questão de legislação federal, como é nos Estados Unidos. Quando você compra, o teu imposto já é retirado ali na mesma hora e já cai na conta do Estado. Então tem que ser feito assim, para que o Estado tenha de fato o imposto, na hora que vai pagar no cartão, automaticamente aquele imposto já cai na conta única do Estado. O que é da União já cai logo na conta da União. Então não há como, mesmo que o empresário queira se apropriar indevidamente, ficar com esse recurso que é do Estado ou da União, financiando alguma outra atividade até ele pagar. E sobre essa... A gente vive atualmente um momento de corte de impostos, começando do governo federal, e especificamente ficou mais evidente na redução do preço dos combustíveis. Corte do governo federal, corte do ICMS, e aí a governadora, o secretário de Fazenda se pronunciaram e mostraram os números, alegaram que não era esse o problema e disseram, isso vai gerar uma perda de arrecadação de tantos milhões para o estado do Piauí, e todos os estados também que reduziram disseram isso. E obviamente se fala da necessidade de uma reforma tributária. Aí o senhor fala de concurso, o que é importante, tem que ter. Aí como é que o senhor vai se posicionar, candidato, diante desse corte de recursos, a necessidade de mais recursos? Primeiro, eu entendo que essa medida é eleitoreira também,
entendeu? É eleitoreira. O que faz a elevação de preços dos combustíveis é a política de preço da Petrobras. É claro que toda redução de imposto ela é bem-vinda, mas ela não é determinante para a redução de preços ou para a estabilidade de preços. É a política de preço implementada pela companhia que atrelou ao mercado internacional, beneficiando os grandes acionistas. Agora, por que houve um estanque? É só você contar quantos presidentes da companhia passaram agora durante esses 4 anos de governo federal, desse atual modelo que está aí. Não é? Então, houve um estanque momentâneo agora, beirando as eleições. Só cego não quer ver, porque até cego enxerga que isso aí foi uma medida extremamente eleitoreira, entendeu? Agora, toda redução de imposto, claro que é bem-vindo, quem não quer pagar menos imposto? Agora, pós a eleição, vai ser cobrado. Independentemente do resultado que for, quem a ganhar ou não, quem vier a ganhar a eleição, vai se voltar ou se muda a política de preço da companhia. A companhia ela está subsidiando até esse momento essa pseudo-estabilidade dos preços dos combustíveis. Por que o diesel está tão caro ainda? Está se pagando o diesel muito caro ainda porque o diesel é que está subsidiando a gasolina e o álcool. Que o álcool não deveria nem estar atrelado, porque não é uma commodity tão elevada como é o petróleo. Por quê? Porque a produção é local, é orgânico, é renovável. Então, o álcool, a turma aí da indústria alcooeira, na hora que sobe a gasolina, eles aproveitam e aumentam também. Qual a justificativa? Não tem. É só mesmo falta de senso, eles se oportunizam, né? São oportunistas que aproveitam para aumentar também o preço do etanol. Então, no meu entendimento, quem está subsidiando a baixa de preço, independentemente da redução de impostos, é essa elevado preço do óleo diesel. Lembrando que são os caminhões, são as carretas que levam a economia do nosso país, porque ao longo das décadas, o lobby das grandes montadoras foi diminuir os trens, as hidrovias e botar a economia sobre rodas. E a gente precisa inverter isso aí um pouco. Não é? Nós precisamos democratizar, distribuir melhor a riqueza do Brasil em outros modais, né? Em outras modalidades de transporte. Agora, partindo para o Legislativo, o Patriota nem tem uma quantidade elevada de candidatos a deputado estadual que possa dar uma base de sustentação caso o senhor chegue ao Palácio Karnak. Como é que o senhor pretende estabelecer, caso seja eleito, essa relação com a Assembleia, que é uma relação necessária? Bom, em primeiro lugar, sempre sendo franco e sincero, e fazer as medidas que devem ser tomadas no início do governo, quando você está com um maior respaldo popular. As urnas te dão as condições de implementar o que deve ser implementado. As pessoas que irão votar em alguém, elas irão respaldar suas propostas. Então eu não vou ver dificuldade, é apenas uma mudança de cultura. Terá menos espaço para a classe política num governo eventual nosso, não que nós não iremos ouvir os políticos, mas é como eu disse, nós iremos despolitizar a saúde, a educação e segurança para que nós tenhamos implementadas políticas de Estado efetivamente. A UESP precisa de autonomia administrativa e financeira. O reitor atualmente ele não sabe como vai comprar uma lâmpada no final do mês, papel, seja o que for. Então a UESP precisa de manutenção, precisa de expansão. Eu sou de uma época que a UESP tinha um mega vestibular com 70 mil inscritos. A UESP já foi referência no Norte e Nordeste na educação de ensino superior, com os cursos sequenciais, que era a oportunidade do trabalhador ter um diploma, mesmo num horário adverso, fora do comum, mas era uma oportunidade do trabalhador ter de fato um diploma. Candidato, eu preciso interromper, eu sou por conta do nosso tempo e essa pergunta ela é comum a todos os candidatos. Óbvio que o senhor trabalha para chegar ao segundo turno. Sim. Disputar com outro candidato ou com outra candidata. Na eventualidade do senhor não chegar ao segundo turno, o senhor, aí nós temos hoje, de acordo com todas as pesquisas, Rafael Fonteles, Silvio Mendes. Caso o senhor não chegue com um deles do segundo turno e os dois cheguem ao segundo turno, o senhor não se identifica com nenhuma dessas candidaturas ou há a possibilidade do senhor abraçar uma delas? Olha, eu não vejo ainda essa perspectiva de não estar no segundo turno, então seria muito prematuro eu mas escolher. Aí faz a pergunta no Agora, sentido nós temos um candidato aí, um né? ex-prefeito, que é coordenado por um ministro, que beijou a mão de uma ex-presidente pela manhã, beijou o rosto à tarde
e atraiu à noite, né? Um ex-prefeito que fala com toda a prepotência de probidade, mas hoje é o candidato mais mal acompanhado, inclusive com a ex-vice minha, né? Porque caráter não é para todo mundo. Então, ainda bem que foi para algum lugar, e se foi para o dele é porque ele gosta desse tipo de companhia. Um apoio a Silvio Mendes. O outro candidato é um candidato tirado do bolso, que não permitiu sequer alternância, não é, de poder dentro do mesmo grupo político. E aí, voltando para o ex-prefeito, um negacionista, uma pessoa que foi frontal ao seu compadre, tenta se vitimizar a todo momento, utilizando a imagem do saudoso em memória ex-prefeito Firmino Filho, e ficam perguntas no ar. Por que ele não foi candidato a prefeito? Mas olha, o nosso tempo está esgotado, aí a gente quer a resposta. Depois ele se ofereceu para ser vice, e foi negado a ele. Ou não? Bom, no primeiro momento eu não penso, porque eu estarei no segundo turno. Sim, mas caso não esteja, todos os candidatos responderam a pergunta. Não. O senhor não se identifica com nenhum candidato que está. Eu não posso responder nesse sentido, Douglas, porque eu estarei, de alguma maneira ou de outra, reconhecendo uma possibilidade de não estar no segundo turno. Mas, por exemplo, olhando para as duas candidaturas, porque, por exemplo, um candidato diz, não, eu conto similaridade mais com essa, mais com aquela. O senhor não tem nenhuma similaridade com nenhum dos dois. Candidato tirado do bolso que não permite alternância de poder e o outro mal acompanhado, nesse momento eu estou focado em levar as nossas propostas para a população. Aqui aproveito para pedir o voto a você. Só tem então aqui 30 segundos para o senhor pedir voto, divulgar seu número. Obrigado, Douglas. Bom, eu sou Gustavo Henrique, oriundo dos movimentos estudantis. Sou uma pessoa idealista, mas sabedora dos nossos limites. E peço aqui a você o seu voto para o 51 de uma mudança plena, de um candidato que registrou um plano de governo em cartório documentado com uma cláusula de renúncia, onde te possibilitará ter de fato o mandato de um governador na sua mão. Nós temos uma chapa de candidatos a deputado estadual e federal plural. Se você não sabe o número de algum deles, pode votar na legenda, que também é o 51 para estadual e federal. E temos um candidato a senador, que é filho de agricultores familiares e está investindo no Piauí, é casado com uma piauiense. Já foi vereador, já foi secretário municipal, tem uma experiência e uma visão de largueza, que é o Dom Lote, com o número 510. Dentro dessas circunstâncias, eu peço que você desacelere, Douglas, porque o eleitor, ao final de um processo, ele vai votar em alguém. E aqui eu peço essa reflexão e acessem as nossas redes sociais. É Gustavo Henrique 51. Venha você fazer parte dessa construção de um Piauí moderno, um Piauí pujante, um Piauí de todos, sem a direita e sem a esquerda, mas seguindo em frente com o 51. Candidato, obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, prazer todo nosso. E a gente volta a discutir eleições 2022 durante o jornal O Dia News. Eleições 2022. Oferecimento: Piarte, Cercos Nordeste.